Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu quero tirar uma dúvida, cara, que é uma dúvida que pega muita gente, principalmente da pandemia pra cá, que é o seguinte: fornecedor. A gente tem um fornecedor, fabricante, e Diego, esse cara começou a vender no B2C, ou seja, ele tá vendendo pro cliente final, ele tá vendendo no Mercado Livre, e antes ele só vendia pra empresa, pro atacado, pro varejo, mas só vendia B2B. Agora ele abriu as pernas e tá vendendo pra todo mundo. E agora? O que eu faço, né? Se tudo que eu comprava desse fornecedor, agora ele tá vendendo no Mercado Livre, eu não tenho mais preço pra concorrer com ele, eu não tenho mais condição especial, não tenho mais nada, tá? Então, eu vou trazer pra vocês aqui algumas dicas do que você pode fazer pra contornar essa situação, e isso com experiência própria, não só experiência própria na época que eu fabricava, como também cases que a gente tem aqui dentro da mentoria escalada, que, pô, a gente já viu isso acontecer diversas vezes, tá? Eu vou contar até um exemplo pra vocês aqui. A gente tinha uma mentorada, ela fabricava cadeiras de área de lazer, assim, né, de plástico. E ela, durante a pandemia, o faturamento dela caiu em torno de 70% e teve um único comprador dela que manteve a operação girando, e ele foi responsável por não deixar a empresa dela quebrar, porque ele comprava os 30% dela durante a pandemia, ninguém tava comprando, as outras empresas que ela vendia no B2B, que ela não vendia pro cliente final, só no B2B, ninguém comprava, tá? E esse cara sempre comprava dela. E aí ela falou, pô, cara, esse cara salvou minha vida porque durante 2020, 2021 e um pouquinho do 22, foi ele que sustentou a empresa. Sem ele eu não teria como pagar funcionário, não teria como pagar isso e aquilo. E era uma empresa grande, com mais de 25 anos de existência, faturava mais de 10 milhões por mês. Imagina ver tudo isso sugando durante a pandemia, que foi o que aconteceu com muita gente. E ela gerou curiosidade, lógico, né? Por isso que ela buscou a gente depois, que ela falou, cara, o que esse cliente meu tá fazendo que ele consegue vender tanto, ter uma margem muito maior que a minha, com certeza, porque ele tá cobrando valor alto, e eu não consigo vender? Por que meu faturamento caiu tanto e ele continua comprando cada vez mais, né? E aí ela descobriu que ele tava vendendo no Mercado Livre. Pois é. Depois ela me achou na internet, começou a me seguir, entrou pra mentoria escalada e começou a mentoria aqui. E ela tinha esse grande impasse na vida dela, porque ela falou o seguinte: Diego, esse cara, eu não quero parar de oferecer pra ele. Por quê? Porque ele é uma pessoa que me salvou durante a pandemia, então eu tenho uma gratidão com ele. Só que por outro lado, eu quero vender o produto no Mercado Livre. E ele não vai gostar quando eu descobrir que eu tô vendendo. O que você me sugere? E aí a gente criou algumas soluções pra ela ali e ela conseguiu fazer uma delas, que é o seguinte: a primeira coisa foi, eu disse pra ele, bom, uma vez que você não vai descartar a possibilidade de continuar vendendo pra ele, então você tem que, primeira coisa, alinhar a expectativa com ele, ter uma conversa clara de falar o seguinte, ó, a partir de agora eu vou vender no Mercado Livre também o mesmo produto que você vende, vou concorrer com você, só que eu vou trabalhar com PDV, eu vou trabalhar com preço mínimo ali pra não ser desleal com você. A gente vai competir pelo mesmo público, só que com preços iguais, tá? Pra que eu não tenha vantagem, que é óbvio. Eu, como fabricante, se eu quiser colocar mais barato, eu vou ganhar mais dinheiro e acabou pra você. Eu dei essa opção pra ela, ser honesto com o cara e falar isso. Segunda coisa, o cara, dessas cadeiras que ele vendia só na cor preta e branca. Eu falei pra ela assim, ó, o que você pode fazer é deixar preto e branco exclusivo pra ele e você trabalhar com as outras cores, que também vendia, mas não tanto quanto a preto e branco. Mas tinha vermelho, amarelo, azul e etc, certo? Eu dei essa opção pra ela também. E você sabe que essa empresa de cadeira usa injetora, né? Injetora é uma máquina que você injeta lá o plástico, polietileno, dependendo do produto que você vai fazer, usa um plástico diferente, que é o PP, é o PE, tem vários tipos de plásticos, né? E quando você faz um molde pra fazer uma cadeira, é um molde muito caro. Muitas vezes custa mais de 400 mil reais. É um molde enorme, de ferro, fundido, usinado e etc. Então é muito caro você fazer outros modelos de cadeira. Mas eu dei uma sugestão pra ela que foi o seguinte, ó. Ô, Ivana, o que você pode fazer é importar esse produto da China, importar um molde, porque ao invés de você mandar fazer um molde aqui, você compra de fora. Porque eu, Diego, já tive essa experiência. Quando eu comecei a fazer anilha de CrossFit, cada molde no Brasil custava 50 mil reais, cada molde. E são 5 pesos, ou seja, 250 mil. Lá na China, eu paguei 3 mil dólares em todos os moldes, né? Só que a diferença é que o molde ficava na China na negociação que eu fiz. Saía 3 mil dólares, mas eu era obrigado a fazer com aquele fornecedor. Eu não podia comprar o molde. Mas eu dei essa sugestão pra ela. Ou começa a importar, faz o molde na China e começa a trazer um modelo diferente de cadeira que você vai vender no Mercado Livre, ou, cara, concorre direto e usa alguma dessas outras opções. E foi essa última opção que ela fez. Ela deixou o cara continuando com aquela produção, aquela venda, até porque depois que a pandemia passou, ela voltou a vender pros clientes antigos dela que também revendiam, e ela mandou fazer na China um molde e começou a importar. Ela trouxe um MVP, trouxe algumas mercadorias de uma cadeira, viu que era aquele modelo exclusivo que ela gostava, começou a trazer e começou a vender, e foi um sucesso, porque daí ela não concorria direto no mesmo produto com os clientes de B2B dela. Resumindo, galera, quando você tem um fornecedor que você não consegue mais vender no Mercado Livre porque o cara começou a vender e você, ou você ainda tá vendendo, mas uma hora você sabe que a casa vai cair. Uma coisa que você pode fazer com ele, eu vou dar algumas opções. Primeira opção,
chegar pra ele e negociar um contrato de exclusividade. Fala, ó, cara, como eu sou um cliente importante pra você, é claro que você tem que ser um cliente importante. Se é aquele cara que compra R$1.000 por mês, ele não vai aceitar. Você tem que ser um comprador importante pra receita previsível que ele tem, né? Recorrente. Você vai chegar e falar, ó, cara, eu quero exclusividade nesse produto, porque eu vendo muito bem, e você vendendo, eu vou ter que, infelizmente, parar de comprar com você ou concorrer com você, né? Você tem que jogar o verde, cara. É o tudo ou nada. Você já tá perdendo, você já vai perder de qualquer forma. Você tem que tentar tirar alguma coisa dele. Se ele não aceitar, você pode pelo menos tentar um contrato de estabelecer um preço mínimo. Ó, cara, então vamos fazer o seguinte, como eu já vendo esse produto, eu trabalho com o meu preço e você coloca um preço acima do meu pra gente ter uma concorrência justa, né? Ou igual ao meu pra, né? Só que você já é um cara ranqueado, já vende. O cara muitas vezes nem sabe vender no Mercado Livre, não vai ter tanto resultado igual você. Beleza, você tem essas duas opções, tudo em contrato, nada verbal, sempre contrato. Ó, vamos fazer um contratinho aqui, duração de 6 meses, 1 ano, 2 anos, etc. E fez dessa forma, beleza? Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Não deu certo isso, cara, aí é aquele negócio. Ou você busca um outro fornecedor, ou você negocia preço com ele, ou você também para de vender o produto dele, vai para um outro produto, não tem o que fazer. Só que o problema é quando você tem uma dependência muito grande da sua receita proveniente daquele fornecedor. Por isso que eu falo para vocês que dropshipping nacional não funciona, porque você fica amarrado a um fornecedor e o cara vai sempre oferecer aquilo para você, e se você achar um fornecedor melhor, um produto melhor fora, você não consegue vender, porque o endereço fiscal, o endereço de envio tá lá na cidade aonde tá sediada a empresa que envia, né? Você fica preso àquele cara e não é bom depender de um único fornecedor nem de um único produto. Aí você vai ter que procurar. E ó, não é uma coisa que a gente tem como lutar, tá, pessoal? É o que eu sempre falo, é o nível de empreendedor. Quando você começa no nível 1 de vendedor do Mercado Livre, é o nível operacional, é o nível de revenda, que você compra e vende, compra e vende, compra e vende. Quando você vai para o nível 2, é o nível de fabricação própria, é o nível de importação. Quando você vai para o nível 3, é um nível de private label, onde você vai trazer uma marca própria, com a sua marca, com o seu logo, com a sua imagem, trabalhar o brand, trabalhar o LTV, trabalhar um e-commerce próprio, um monte de coisa. No nível 1, cara, esses são os desafios que nós temos quando trabalhamos com revenda. Pode acontecer do seu fornecedor simplesmente começar a vender e você não ter mais preço e você tem que buscar outra coisa. Por isso que é importante não depender de um único fornecedor. Uma outra alternativa que eu dou pra você é começar a fabricar. Eu gravei um vídeo, vou deixar aqui em cima o link do vídeo pra vocês, no último vídeo nosso, que eu falei sobre fabricação própria sem necessariamente ter uma fábrica, sem ter uma operação, sem ter uma única máquina sequer trabalhando pra isso, que é terceirizando a fabricação. Nesse vídeo eu dou bastante detalhe de como eu fazia, de como eu enriqueci com isso e de como você também pode fazer pra driblar essas dependências de um único fornecedor. Porque imagina assim, cara, você tem um produto que você compra de um fabricante, correto? E aí o cara decidiu, por N motivos, não fornecer mais pra você ou aumentar o preço e você fica de mãos atadas porque você não vai ter mais lucro pra vender. E aí você pensa o seguinte, bom, vou terceirizar. Só que pra você terceirizar, se você terceiriza 100% do produto pra uma única empresa, cara, é questão de tempo dessa empresa pegar o que você tá fazendo, achar você na internet, ver o que você tá fazendo e uma vez que ela faz, ela vai começar a parar de fabricar pra você e fabricar pra ela. Ela vai começar a vender no Mercado Livre. Cara, tudo isso eu via acontecendo, tá? E o que eu fazia quando eu ia fabricar? Eu pegava 2 ou 3 prestadores diferentes. Então, pô, tinha uma peça de tapeçaria que incluía também uma parte de ferro. O cara da tapeçaria fazia só o que era da tapeçaria, a parte de ferro fazia o que era de ferro, a parte de não sei o que fazia o que era de não sei o que. Eu separava em 2, 3 prestadores de serviço pra mim. E aí eles não sabiam do que se tratava aquele produto, a composição dele. E quando perguntava, eu sempre desbaratinava. Inventava uma história ali pra eles não irem na internet e pesquisar e saber que eu vendo muito mais caro do que eles me cobram ali pra fabricar, certo? Então você tem que ter essa malícia também. Se você joga tudo na mão de um cara que quer ganhar dinheiro, ele vai dar um jeito de descobrir e fazer pra ele mesmo, que já aconteceu comigo. Um outro exemplo, produto de ferro. Quando eu comecei a terceirizar a parte de fabricação própria, que era a parte de soldagem, eu tinha os meus produtos carro-chefe, que eram, por exemplo, a barra fixa. Eu fazia com 2 empresas. Uma fazia uma parte, as mãos francesas, e a outra fazia a parte de ligação das barras. Por quê? Justamente para eles não fazerem a mínima ideia do que se tratava a composição do produto. Funciona muito bem quando você quer se blindar. Porque o importante, quando você trabalha com varejo, com e-commerce, é você ter blindagem, cara. E no comércio é muito difícil você ter blindagem. O que é blindagem? Blindagem é você não estar vulnerável para um funcionário seu pegar a sua lista de fornecedor, sua lista de clientes, sair, abrir a dele e concorrer com você no outro dia. É você não estar vulnerável de um fornecedor falar, ó, vou parar de te fornecer. E a partir desse momento, ele vende sozinho e você não tem mais empresa. Ou de você trabalhar com dropshipping e o cara fazer uma cagada com você ali e sua empresa acabar. Tudo isso é falta de blindagem.
blindagem que no comércio é muito complicado. Só que existem várias maneiras, principalmente quando você sai do nível 1 de empreendedor, porque o nível 1 é o operacional que trabalha com revenda. Ali, cara, é tudo de todos, né? Se o seu colaborador sugar todas as informações e quiser abrir a dele, tiver dinheiro pra isso, competência pra isso, ele vai conseguir. É claro que pra ter sucesso não depende só de querer, né? O cara tem que ter raciocínio lógico, o cara tem que ter a capacidade intelectual, cognitiva de gerir uma empresa, de crescer uma empresa, de prosperar uma empresa, de definir processo, de contratar. Não é só querer, porque querer todo mundo pode abrir uma empresa e concorrer com você. Agora, dar certo é pra poucas pessoas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá um joinha e deixa seu comentário se você já teve alguma experiência parecida com essa. Se algum fornecedor seu já tentou te boicotar, se você buscou alternativa, qual foi a alternativa, põe aqui pra mim nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo.